Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da Thalitos Edições. Hoje a nossa podcast será sobre sustentabilidade. Eu vou falar sobre os impactos ambientais que mais ocorrem no Brasil. Os impactos ambientais são as consequências negativas geradas ao meio ambiente originárias de ações humanas. Essas ações podem provocar diversos tipos de degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. Algumas atividades que geram impactos ambientais no Brasil são a urbanização e industrialização sem planejamento prévio, que acabam por retirar áreas verdes para a construção de edifícios, o que pode gerar um aumento da poluição atmosférica, a mineração, que pode contaminar as águas dos rios e o solo com mercúrio, fazendo-os impróprios para uso, a agropecuária, que desmata diversos hectares para a criação de gado e plantio de soja para a produção de alimentos, e a extração de petróleo, que pode provocar sérios danos ao meio ambiente, como a mortalidade em larga escala de peixes, aves marinhas e outras espécies de animais. Oi! Hoje eu vim falar de um problema recente, porém não novo. É um grande candidato para tema da redação de Enem. Isso se o coronavírus não roubar o lugar. Vim falar sobre a biopirataria. A biopirataria é o ato de adquirir plantas e animais de maneira ilegal. A biopirataria de animais é a mais conhecida, e no Brasil, devido ao grande potencial genético, atrai pesquisadores que capturam esses animais e os usam para fazer experimentos e criar certos produtos, e indústrias que utilizam para atividade econômica. Sobre as plantas, no Brasil, há um caso famoso, que é o do cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta brasileira que é conhecida por ser parecida com o cacau e é um alimento tradicional indígena. Porém, por muitos anos, a exportação desse fruto foi prejudicada no Brasil, devido a uma empresa japonesa que patenteou o nome do cupuaçu em um chocolate que eles faziam. Então o Brasil não podia exportar o produto usando o nome cupuaçu sem ter que pagar uma taxa para a empresa. Que absurdo, não é? Essa patente só foi retirada no ano de 2004. Esse caso pode ser considerado biopirataria devido ao conflito entre o patenteador do produto e o real descobridor do produto. Sobre a proteção da biodiversidade, existe uma lei criada e aprovada no ano de 2015 pela Dilma Rousseff. Essa que burocratiza o estudo do poder genético brasileiro. Porém, essa lei dificulta o trabalho dos pesquisadores sérios que realmente procuram conhecimento sobre esses seres vivos. Devido a essas situações, muitas pessoas procuram retirar essa lei da Constituição, mas não ajudaria a retirar uma das poucas leis que protegem a biodiversidade brasileira. Para diminuir os problemas ambientais, deve-se reflorestar áreas desmatadas, criar novas estações de tratamento de água, uso correto dos recursos naturais e conscientização da população, para que se possa reciclar, reutilizar e reduzir o uso de recursos naturais no cotidiano. O governo também deve criar leis que ajudam na preservação do meio ambiente, tais como a fiscalização de áreas preservadas e o reflorestamento obrigatório. Também é recomendado a substituição das fontes de energia poluentes para fontes de energia sustentáveis. Os objetivos podem ser alcançados por meio de projetos sociais e o uso dos recursos naturais de forma correta no dia a dia. Atualmente, a sociedade mundial consome uma quantidade enorme de energia elétrica por dia. E para sustentar isso, o ser humano desenvolveu várias formas de produzir energia, que conseguem suprir toda a população. Porém, algumas dessas formas prejudicam e degradam o meio ambiente. Mas também existem formas de produzir energia que não prejudicam a natureza. E é sobre ela que nós vamos falar hoje, sobre as fontes de energia sustentáveis. O Brasil é um país extremamente abundante em rios e bacias hidrográficas. Por isso, cerca de 90% da eletricidade que os brasileiros consomem vem das usinas hidrelétricas,
que usam da força dos rios para gerar enormes turbinas que produzem a energia elétrica. Algumas curiosidades sobre essa energia. Cerca de 20% da energia elétrica produzida no mundo vem da energia hidroelétrica. A maior usina hidrelétrica do mundo é a usina de Três Gargantas, localizada na China. A American Society of Civil Engineers considerou a usina de Itaipu uma das 7 maravilhas do mundo. Ela é a segunda maior hidrelétrica do mundo e produz 20% da demanda nacional e 95% da demanda paraguaia de energia elétrica. Uma outra forma de energia sustentável é a energia solar, que usa placas termossensíveis que transformam o calor fornecido pelo sol em energia elétrica. Apesar do alto custo para instalar uma placa solar, essa escolha é bem lucrativa, levando em conta que a placa dura em volta de 25 anos. E durante esse período você terá independência energética, além de que uma placa solar valoriza o seu imóvel ou até mesmo o seu carro. Mesmo com tantas formas de produzir energia elétrica, há regiões que não têm acesso a esse benefício. E é aí que a energia eólica entra, já que é uma fonte de energia completamente limpa e de baixo custo. Ela é usada para levar energia a áreas mais isoladas, além de gerar empregos para a região. A energia eólica já era usada há muito tempo, só que de diferentes formas, como nos moinhos para moer alimentos e até mesmo para ser inimigos de um nobre cavaleiro errante. Há também fontes de energia menos conhecidas, como a energia das marés, que usa o movimento do mar para gerar eletricidade, a bioenergia, que usa os gases do lixo para gerar eletricidade, e a energia geotérmica, que usa do calor interior da Terra. Agora, algumas curiosidades sobre a energia sustentável. Em 2012, a Organização das Nações Unidas, a ONU, elegeu 2012 como o Ano Internacional da Energia Sustentável. De acordo com um estudo americano, Brookings Institute, a energia sustentável gera até 3 vezes mais empregos do que os combustíveis fósseis. E de acordo com o mesmo estudo, o salário das pessoas que trabalham com energia sustentável é em média 13% maior em relação à média salário nacional. Olá, eu sou o Jean. Hoje irei falar sobre dieta sustentável. Os alimentos que você ingere não afetam apenas o seu corpo, mas sim todo o planeta. Você sabia que o alimento que você ingere normalmente tem que viajar quilômetros e quilômetros para chegar à sua mesa? Isso é meio óbvio, afinal, onde você vê uma produtora de frutas no meio da capital? Para você ter ideia do quão grave isso é, o dióxido de carbono, CO2, é emitido durante o transporte rodoviário. Como já foi citado anteriormente, ele é um dos responsáveis pelo aquecimento global. Outro sim, o mundo em 2018 tinha uma população bovina de aproximadamente 1 bilhão. O problema encontra-se quando essa população elimina gases. Eles eliminam o chamado gás metano, de fórmula CH4, assim colaborando também para o aquecimento global. Outro ponto importante é a utilização de fertilizantes e agrotóxicos. Na agricultura, é comum a utilização dessas ferramentas na produção, porém, ambas geram problemas ambientais. Os fertilizantes podem gerar o processo de eutrofização, acabando com ecossistemas inteiros, enquanto que os agrotóxicos podem extinguir populações benéficas para o meio ambiente. É o caso das abelhas, que muitas vezes para o produtor estar combatendo um inseto que acaba danificando sua plantação, ele infelizmente acaba afetando outra população que não tem nada a ver. E nesse caso, essa outra população pode ser muito benéfica, principalmente para as angiospermas, pois a abelha é a principal responsável pela redistribuição do pólen, garantindo assim uma maior variabilidade genética nessa população. Ok, Jean, você acabou de falar vários problemas que afetam o nosso planeta e todos relacionados à nossa alimentação. Mas como podemos mudar essa realidade? Ótima pergunta, caro ouvinte. Algumas medidas simples que podemos adotar no nosso dia a dia
em prol do nosso planeta são: a primeira delas é comprar comida local, de preferência orgânica. Dessa forma, existe uma redução da emissão de dióxido de carbono com o transporte, pois ele vai ter que realizar um menor trajeto, um trajeto até mesmo nulo. E outro ponto importante também é a redução até mesmo ou a inutilização de fertilizantes e agrotóxicos. Esse tipo de alimentação pode sair bem mais caro, mas o planeta agradeceria. Vale salientar que também o governo deve tomar atitudes para que esse sistema de alimentação possa ser implantado ao longo do tempo, pois isso seria extremamente benéfico para o nosso planeta. Imagine a sua fruta não precisar viajar 200 km para chegar até a sua mesa, mas sim, basicamente, vem de uma cidade vizinha, de um pequeno agricultor, um agricultor familiar. Claro que grande parte da alimentação do brasileiro é feito pelas famílias, pela chamada agricultura familiar. Essa agricultura familiar são chamados pequenos agricultores. A maioria dos grandes agricultores, eles fazem culturas para exportação, E aí a gente tem uma grande devastação de área também, contribuindo inclusive com o desmatamento, E nesse ponto, isso acaba sendo péssimo para o planeta, Mas se a gente incentivasse em todos os locais possíveis um processo de criação mesmo de zonas para plantar alimentos, seria muito provável que esses danos ao meio ambiente fossem minimizados. Outra medida considerável é a diminuição do consumo de carne em sua dieta. Se todos tornassem essa medida verdadeira, a população bovina seria menor e, como consequência disso, ocorreria a diminuição da emissão do gás metano, do CH4. E dessa forma, adotando pequenas atitudes no nosso dia a dia relacionadas à alimentação, nós poderíamos estar colaborando para um mundo mais sustentável. E aqui chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos a sua presença. E lembre-se sempre, todos os atos que realizamos em vida ecoarão pelo futuro, atingindo diretamente as futuras gerações. Por isso, tenha consciência de seus atos em relação ao nosso planeta.